Após ter retornado bem da batalha contra Mama para o alívio da Shizuko e das outras, muitas coisas ainda eram confusas a respeito dos seres, pelo simples fato dele ter demonstrado poderes fora do alcance de qualquer pessoa normal. Uma regeneração monstruosa e asas de dragão. Não era qualquer coisa. No início do mesmo capítulo foi confirmado que os seres conseguiu se tornar um Lorde Dragão, pertencendo agora a um seleto grupo onde o Dragão Negro, ao lado do Dragão Azul, foram direto para encontrar os seres, para explicar o que ele havia se tornado e também algumas leis que ele teria que obedecer. Boa parte do capítulo 28 foi mais focada em mostrar como será essa nova relação dos seres com seus enteados, amigos de infância. E claro, a ex-Santa Cecília, que vem encontrar os seres por um simples motivo, se tornar a noiva dele. E como já estava praticamente certo, o que eu já esperava que acontecesse em relação ao encontro dos seres com o Dragão Negro aconteceu ao lado do Dragão Azul, que eu devo dizer que o autor, de certa forma, em alguns ângulos, foi bem explícito em relação a ela. Mas o que roubou mesmo boa parte da atenção no capítulo foi o retorno da Marianne ao ter se reencontrado com os seres, onde pelo visto eles não irão esperar outra lua de mel para aproveitarem um tempo juntos, agora que estão noivos. Pois então, vamos conferir de perto todos os detalhes do 29º capítulo do mangá Yushin Zenbo Ubareta, que quando parece que vai dar uma acalmada, o autor vai lá e bagunça tudo de novo, só que de uma forma muito interessante. Então não sai daí e sabe o que rolou de novo nessa história aqui comigo. Eu bem pessoal, Joki mais uma vez e sejam todos bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Para nossa completa empolgação dessa vez, um pouco mais rápido, foi lançado o capítulo 29 de Yushin e eu devo dizer que depois de alguns capítulos bem tensos que tivemos, a história sempre encontra uma forma de voltar às suas origens, e eu estou falando, claro, dos seres com suas esposas. Mas isso vai ser um pouco mais para frente no capítulo, porque ainda temos muitas perguntas a serem respondidas, e uma delas foi tratada logo de cara no início do capítulo, onde no final do capítulo 28, na ocasião, os seres não quis se meter na decisão de suas outras esposas em aceitar a Cecília como sua nova esposa. Ele simplesmente ativou suas asas e deu fora de lá. Mas esse não foi só o seu único motivo que o fez sair voando de lá. O receio que ele estava em contar no que ele havia se tornado a todos, por medo de que poderia mudar na relação deles, ainda o preocupava bastante. Mas antes de voltar até o castelo para falar com mais calma sobre o assunto com eles, foi então que o Seres sentiu um ki familiar na floresta. E ao descer, viu que era o próprio Dragão Negro que tinha vindo vê-lo ao lado do Dragão Azul, outro Lorde Dragão que também pertence à família Rei Dragão. Mas o Dragão Negro mal pôde apresentá-la, porque os seres estavam bem nervosos com esse reencontro, achando que eles haviam vindo acabar com ele. E para aliviar a tensão, o Dragão Azul explicou que assim como eles, ele também era um Lorde Dragão, então ele havia se tornado assim, membro da família do Rei Dragão, e os seres podiam sentir que tinha um elo com eles. E então, o Seres perguntou ao Dragão Negro o porquê ele tinha o amaldiçoado dessa forma, mas confuso, ele explicou que não era nada disso. Ele mencionou sobre a batalha dos dois, onde naquela ocasião, o Seres quase pereceu. E como ele havia vencido ele, como forma de desculpas, ele reviveu com seu núcleo e por um verdadeiro milagre, ele se tornou um Lorde Dragão. Embora a maioria se torne um monstro depois disso. O Seres então perguntou se o mesmo tinha acontecido com o monstro da caverna, ao qual ele havia derrotado há um tempo. E o que eu teorizei no capítulo anterior foi confirmado pela Dragão Azul. O tal monstro era humano que não foi compatível com o fígado dela, e assim acabou virando aquele monstro. Ela contou que por um capricho decidiu passar um tempo no reino de Balta, e nesse tempo ela ficou lendo vários documentos que eram interessantes na opinião dela, e lá ela foi cortejada por um nobre estranho adolescente. Ele sempre vinha vê-la, e ela o tratava com muita educação, e aos poucos eles criaram uma pequena relação, mas durante uma ausência dela nesse reino, ele acabou sendo atacado por uma horda de demônios, e foi totalmente destruído. E aparentemente, ela tinha criado um tipo de empatia pelo rapaz. E foi aí que o Seres ligou isso sendo o mesmo reino que a Marianne, a nova esposa dele, havia vivido com sua família antes de ser totalmente destruída. Após voltar ao reino, a horda de demônios já havia ido embora, e o único sobrevivente era o próprio Duque. Era uma cena horrível, e por um segundo ela quase decidiu aniquilar todo o clã demoníaco. Mas o que impediu a fazer isso foram as regras dos Lorde Dragões, onde nenhum Lorde Dragão
pode quebrar a regra e intervir nos problemas no mundo inferior. E quando ela encontrou o corpo do tal adolescente, ela sem pensar duas vezes deu seu fígado a ele, mas o resultado foi que ele virou aquele mesmo monstro que os seres haviam encontrado. E naquela ocasião, ela não conseguiu acabar com ele. E por fim, ele acabou virando aquele monstro enorme. E uma vez ou outra, ela sempre vinha até o reino para ver como ele estava e se perguntava se deveria libertá-lo daquilo, mas no final, ela sempre hesitava. Onde então ela agradece aos seres por ele ter feito isso por ela. E ele mal podia acreditar que aquele monstro era uma vítima do reino de Balta. Se não fosse por causa dessa guerra, coisas assim não teriam acontecido entre os humanos e o clã demônio. Por causa disso, a princesa Marianne perdeu sua família, amigos e tudo que ela mais amava. Então agora ele decidiu que não poderia deixar que ela sofresse mais assim. Indo direto ao assunto, o Seth perguntou o que iria acontecer com ele. O dragão azul foi claro em dizer que ele iria viver por vários milênios. E se por acaso ele ficasse entediado, era só ir para o reino dos dragões, o reino Dragônio. O Ceres ficou em choque com essa revelação em saber que poderia viver por tanto tempo, onde ela falou que a família do Rei Dragão, os Lorde Dragões, eram inteiramente considerados deuses naquele mundo. Em poucas palavras, eles eram imortais ou eternos, por assim dizer. E agora, encarando esse choque de realidade, o Ceres viu que a situação era muito complicada e que na medida que o tempo passasse, ele iria acabar ficando sozinho por causa da lei natural da vida, que não se aplica mais a ele. O Ceres, já um pouco triste, perguntou onde ficava esse tal reino dos dragões. E ela então explicou que o próprio instinto de dragão dele, mais cedo ou mais tarde, iria guiá-lo até lá. Mas o mais importante agora era o motivo pelo qual os dois haviam vindo encontrar os Ceres. Eles queriam saber que tipo de Lorde Dragão ele havia se tornado, e dependendo da cor das escamas, da forma do dragão, o poder que ele controla poderia ser diferente de um para o outro. E ao se transformar, tanto o dragão negro como o azul esboçaram reações um tanto duvidosas. O dragão negro lamentou que ele havia se tornado um dragão imperial, comentando que agora só viriam coisas chatas. E o próprio dragão azul também sentia pena dos Ceres. A vida humana dele seria o mesmo da de um dragão. Os Ceres não sabiam descrever sobre o que eles estavam falando, mas o dragão negro explicou que um dragão que tem toda a sorte do seu lado e que é amado por todas as criaturas era o que o tornava um dragão imperial. Não foi dito com palavras claras, mas pode ser que essa forma de dragão tenha um tempo limitado de vida equivalente a um humano. Então isso significa que isso iria tirar essa melancolia do Ceres e acabar ficando sozinho no final dos tempos. E agora, o dragão azul tratou de explicar as tais leis especiais do dragão. E olha, eu devo dizer que essa é a quarta vez que o autor focou nessa imagem no ângulo na hora do dragão azul falar. Isso está completamente nítido. O autor também não colabora, né? Enfim, os Lordes Dragões estão absolutamente proibidos de entrar em qualquer conflito, não importa o que aconteça. E não é permitido fazer nada que possa destruir aquele mundo. E também é preciso amar toda a espécie dragão, sem distinção nenhuma. São 3 regras simples, mas que ele deve obedecer em pleno absoluto. Senão, irá haver grandes problemas para ele, e ela realmente não estava brincando com isso. E após os dois se despedirem e irem embora, o Ceres se lembrou que antes de mais nada, ele precisava encontrar com uma certa pessoa. E um pouco longe dali, já à noite, vemos a Marianne relembrando um pouco o passado, onde há 10 anos ela havia perdido toda a sua família. E por um triz, isso quase havia acontecido de novo, mas graças aos Ceres, tudo havia dado certo, onde ela já estava pronta, esperando para ele ir buscá-la, se perguntando se poderia ser feliz mais uma vez. E daí a pouco, o Ceres apareceu na varanda pedindo desculpas pelo atraso. Ele já imaginava que se entrasse pela porta da frente, provavelmente iria ser recebido de uma forma bastante barulhenta, então por isso ele resolveu vir mesmo pela varanda. E a Marianne, toda feliz, comentou que estava ansiosa por enfim encontrá-lo, então pediu que se ele poderia ouvir apenas um favor egoísta dela. E o Ceres então a pega no colo e a leva voando dali a pedido dela do castelo. E mesmo estando um pouco inseguro se estava tudo bem em fazer isso, ela tranquilizou ele comentando que ele iria ter uma posição muito alta, que o permite fazer esse tipo de coisa. E no caminho, os dois acabaram parando em uma praia. A Marianne estava bem alegre por essa ser a primeira vez que ela estava vendo o mar de perto. Graças aos poderes dos Ceres, ela pôde ver algo assim tão de perto diferente do que se estivesse em uma carruagem, que iria demorar muito mais. Os Ceres, por outro lado, estavam um pouco tristes, explicando que talvez eles não fossem mais um humano e, além disso, provavelmente ele não pudesse mais ter filhos.
algo que talvez ela quisesse, como também as outras. A Mariana então segurou as mãos dos seres e contou que mesmo que ele não fosse mais um humano, o coração dele ainda pertencia aos gentios seres, que ela tanto conhecia e que ama, onde ele não precisava carregar esse fardo todo sozinho, porque tanto ela, a X que as outras sempre estariam do lado dele. Qualquer pessoa poderia falar o que quisesse dele, mas aquelas mãos já haviam salvado muitas pessoas. Com os seres enfim percebendo que estava sendo um idiota em se preocupar com isso, porque a garota que estava na frente dele era alguém que já havia superado muita dor. Além dos assuntos dos 3 reinos que ele teria que lidar, a partir de agora, a sucessão e o poder do dragão poderiam complicar um pouco isso, mas mesmo assim, ele não queria deixar ela sozinha, onde os dois, à luz da lua, dão um belo beijo em um momento bem lindo. Só que o Ceres acabou se empolgando um pouco com a situação e pelo que ele havia notado, talvez isso fosse graças aos seus poderes de dragão. A Marina então percebeu que o Ceres parecia um pouco estranho. Ao entender do que se tratava, ela falou que ele não precisava se desculpar. Aquilo na visão dela era um sinal que ele estava bem e que a desejava tanto quanto ela por ele. E já que essa era a ocasião, a Marina resolveu entrar nesse clima e o Ceres ficou um pouco envergonhado por ela ser uma princesa de um reino e fazer algo como isso logo ali. Mas ela então explicou que antes de ser uma princesa, ela era uma mulher, então ela estava decidida em fazer o melhor com todas as suas forças. E pelo visto, esse jejum de 10 anos estava prestes a acabar, terminando assim o capítulo 29 do mangá Yusha Nizembo Uruboreta. Pessoal, que final tivemos, hein? Faz tanto tempo que não temos algo assim que eu fiquei bastante surpreso, ainda mais com a espontaneidade da Mariane, em não querer deixar isso para outra ocasião. Então, temos que esperar pelo capítulo 30, que pretende ser, digamos, detalhista nessa praia, o que poderá acontecer. Bom, além do Ceres saber o que ele é agora, as coisas que ele pode fazer, sendo um Lorde Dragão, o que mais o deixou tenso em tudo isso foi pelo fato dele poder viver por milênios ou até para sempre, que não iria o permitir ter um final ao lado de suas esposas como qualquer pessoa normal, mas graças a um trecho que foi dito ali, pelo que pareceu, pelo fato de ele ser um dragão imperial, o tempo de vida que ele tem como um dragão é o mesmo como um humano. Então isso de alguma forma irá possibilitá-lo a chance de poder viver e ter um fim ao lado de suas esposas, ao invés de passar uma eternidade de solidão. E o capítulo acabou deixando a Cecília um pouco de lado, mas eu acredito que talvez ela possa reaparecer no próximo capítulo, mas claro que o foco será outro, como conferimos no final desse. Então agora é esperar pelo capítulo 30, que pretende ser, digamos, interessante em alguns aspectos. Então fique esperto no que ainda pode estar vindo nessa história de Isekai que desconhece o que é ser imprevisível. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse novo resumo do 29º capítulo desse mangá que está a passos longos, a um futuro não tão distante, a ganhar sua adaptação em anime. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Por acaso ainda não é inscrito, é só apertar em botão de inscrever para assim vir fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, tamo junto, forte abraço, valeu e fui!